Olá a todos, meu nome é Júlia. Meu nome é Maria Cristina Meu nome é Marília. e hoje a gente vai apresentar para vocês um pouquinho sobre análise de crescimento de mudas de chicória em luz artificial com relação à luz natural. Nós fomos orientadas pela professora Maria Luz Lucurson e co-orientadas pela professora Regina Aparecida Secati do Alexandre. Considerações iniciais. Nossa pesquisa tem como objetivo analisar a diferença no crescimento entre mudas de chicória expostas à luz solar e à luz artificial. A iniciativa tem uma importância muito grande para aqueles que estão em dúvida sobre qual tipo de plantio favorece mais suas plantas, como, por exemplo, pessoas que moram em apartamentos e não possuem acesso a uma horta. Utilizamos 8 mudas em 2 vasos adubados, com 4 mudas em cada um disposto em um tipo de luz. As mudas foram analisadas durante um processo com o objetivo de obter resultados por meio de comparação entre as análises. O problema da nossa pesquisa é que, pensando no crescimento vegetativo através da luz solar ou da artificial, em qual tipo de luz teria um desenvolvimento um pouco melhor da muda de chicória? A justificativa do nosso trabalho é que essa pesquisa pode ser considerada relevante, porque hoje em dia, em um futuro próximo, mais pessoas vão cultivar suas plantas em casa, já que lugares abertos não são tão acessíveis em grandes metrópoles. O conhecimento sobre a adaptação de plantas em diferentes tipos de luz, seja solar ou artificial, é fundamental para o cultivo em espaços fechados. Estudos já estão sendo feitos, nos preparando para um futuro onde estufas para o cultivo de plantas usando a luz artificial serão comuns. Essa pesquisa irá contribuir também para o desenvolvimento mais eficaz da chicória, onde moradores de casas pequenas e com pouco espaço para plantio possam se alimentar de forma mais saudável e eficiente. Um dos benefícios da nossa pesquisa também é incentivar o consumo de alimentos mais saudáveis, cultivados pelo próprio consumidor em sua casa, evitando alimentos com agrotóxicos e dando oportunidade para a gente conhecer melhor nossa comida. Então, esses são os objetivos do nosso trabalho. O geral, que é acompanhar o desenvolvimento de mudas de chicória na luz solar e na luz artificial LED. E os específicos são verificar a qualidade, a coloração, o sabor da planta de chicória, investigar se o tipo de luz influencia na presença de pragas e controlar a temperatura, já que o ideal para o seu desenvolvimento se situa entre os 16 e 20 graus Celsius. Então, a gente reuniu duas citações de diferentes autores, uma da equipe Lumigrow. Essa proporção relativamente baixa de vermelho para vermelho extremo faz com que os caules se estendam e as folhas se expandam para interceptar mais luz solar. A iluminação LED suplementar pode induzir essa resposta. E outra da André Vasconcelos, planta herbácea, bienal, com sistema radicular aprumado, profundante, com raiz principal delgada. As chicórias de raiz e as endívias possuem folhas estreitas e longas dispostas em roseta, sendo a parte comestível da endívia e gema terminal, estiolau, composta por folhas imaturas e pelo caule floral num estado de desenvolvimento ainda muito reduzido. Nos procedimentos metodológicos, a gente fez uma pesquisa bibliográfica para conhecer melhor alguns aspectos da chicória, como o ciclo de vida, o tipo de solo, o pH, a umidade, pragas e o tipo de luz ultravioleta necessária para o seu melhor desenvolvimento na fotossíntese. Também fizemos uma entrevista com Jonathan Liposki, floriculturista local, e o agrônomo especializado Pedro Henrique Marivelli. Depois fizemos a plantação das mudas de chicória e uma pesquisa geral sobre estufas e cultivo de plantas em espaço fechado, e sobre a estrutura de uma estufa, que foi adaptada conforme as necessidades da pesquisa. Depois fizemos um relatório comparando os crescimentos das plantas, sua reação a parasitas, entre os outros aspectos analisados em uma tabela. A gente, enquanto realizava as entrevistas, a gente pode reunir informações sobre qual tipo de adubação é melhor para usar no plantio, o tempo e luminosidade necessário, que é mais ou menos 11 horas, como saber se a muda precisa de água, que é a fofã do sol, e alguns outros detalhes cruciais para o experimento. E a gente também realizou uma tabela de controle de água, onde a gente anotou quanta água a gente deu para as plantas em cada dia. Então, aqui na tabela tem um hífen, nos dias que a gente não precisou da água, e aqui na parte da luz solar, se vocês repararem, tem uns asteriscos em alguns dias. Eles significam que choveu e a gente teve que deixar a planta dentro de casa. Análise das mudas. Podemos observar aspectos que as mudas de chicória apresentaram durante seu crescimento. Alguns deles estão listados a seguir.
As mudas expostas à luz natural apresentaram um crescimento um pouco maior do que as plantas expostas à luz artificial. A muda que apresentou o crescimento maior foi a A3, que era uma das mudas dispostas à luz solar. Mesmo apresentando do tamanho maior comparadas às mudas iluminadas por LED, as mudas que receberam iluminação solar não apresentaram folhas mais abertas em relação às anteriores. Não observamos o surgimento de quaisquer pragas em ambos vasos. Então, aqui tem as imagens do cultivo das chicórias. A primeira fileira é as mudas que foram dispostas à luz solar e a de baixo, as mudas que foram dispostas à luz artificial. As duas primeiras fotos são as que a gente bateu no início do plantio. As do meio foi no meio do plantio e as do final foi no último dia do plantio. Nós nomeamos as mudas como A1, A2, A3 e A4, e B1, B2, B3 e B4. A A é as mudas que estavam na luz solar e B as mudas que estavam na luz artificial. A muda que a gente comentou que teve maior desenvolvimento é a da terceira figura da luz solar, então, que é a terceira da esquerda para a direita. Considerações finais. É possível afirmar que nosso trabalho foi finalizado com sucesso, porque cumprimos nossos objetivos de acompanhar a muda de chicória, relatar sobre o seu crescimento, analisar os resultados com eficácia, onde a gente conseguiu descobrir que não houve interferência de pragas e que nossa hipótese de que as plantas na luz solar se desenvolveriam melhor foi comprovada. As integrantes desse trabalho, chegamos à conclusão de que não há mais o que procurar sobre esse tema. Então, aqui tem as referências que a gente usou como base para o nosso referencial teórico, e esperamos que tenham gostado do nosso trabalho.